Quem foi Rainha Jezabel na Bíblia? Rainha má e prostituta. Antes de você conhecer a história da Rainha Jezabel, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Assim nos ajuda o canal a crescer. Vamos conhecer a vida da Rainha Jezabel na Bíblia. Vamos lá. Jezabel ou Isabel, também conhecida como Jezebel, era filha de Itobaal de Tiro e esposa de Acabe, rei de Israel, de acordo com o livro dos reis da Bíblia hebraica. 1 Reis capítulo 16 versículo 31. Marido Acabe. Descendência Cosias de Israel. Jorão de Israel é Atalia. Casa Uri, por casamento. Pai Etibaal. Religião paganismo. Significado do nome. O significado do nome Jezabel ou Jezebel é Baal exalta ou Baal é marido de ou impuro. Quem é Jezabel na Bíblia? Jezabel era filha do rei dos Sidônios Etibaal. 1 Reis capítulo 16 versículo 31. Diz que ela era a sidoniana, que é um termo bíblico para os fenícios em geral. Tendo o seu casamento com Acabe sido o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. A sua história é conhecida através do primeiro livro de Reis do Antigo Testamento. Sua vida é mostrada no livro de Reis como a esposa do rei de Israel, Acabe, que se mostrou promíscuo e fraco, deixando-se dominar pela mulher de forte personalidade. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa e se denominava porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa. Ao casar-se com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com a sua cultura e religião. Como mística, ela passou a ser considerada sacerdotisa e ensinadora. Em nenhum momento se sabe sobre sua conduta como uma prostituta, isso porque sua imagem mística impedia. Teve, com o rei Acabe, 3 filhos e portava-se como uma verdadeira mãe e dona de casa. Sua influência foi abalizada pelo rei Acabe, e cresceu superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel, que já teocrático, passou a adorar Baal e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar a Baal. Suprimindo os rituais mosaicos, Jezabel passou a cultuar Baal de forma ostensiva e dominadora, sacrificando crianças em nome da santidade e inocência. Sua atuação mística superava as expectativas dos israelitas que aceitavam tudo de forma normal. Jezabel continuou a adorar os deuses fenícios, mas não se limitou a isso, pois queria combater o Deus de Israel e perseguir todos os seus seguidores. Recorreu ao dinheiro do tesouro público, templo de Israel, para sustentar os 450 profetas, ou nos tempos de Elijah e sacerdotes, do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, deusa fenícia da fertilidade. No palácio real seria mesmo construído um templo dedicado a Baal. Aparentemente o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto destes deuses, renegando Javé para segundo plano. Os sacerdotes e profetas israelitas foram eliminados ou então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida por Jezabel. Um profeta até então desconhecido pelo seu nome verdadeiro surgiu confrontando-se com os ensinamentos de Jezabel. Sua mensagem era o que passou a ser o seu próprio nome, Elias, que quer dizer, Javé é Deus. A mensagem do profeta desconhecido passou a contrastar religiosamente e provocou terror entre os rabinos e sacerdotes que passaram a exigir dele uma prova contundente em forma de sinal de comprovação de sua autenticidade. Era necessário que Elias provasse o seu chamado por Deus, bem como a verdade sobre a sua mensagem. A resistência local contra esta política religiosa foi encabeçada pelo profeta Elias. Numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo, Elias derrotou todos os profetas de Baal, que morreram, pretendendo desta forma o livro de Reis mostrar como o Deus de Israel era a única divindade. Jezabel foi desmascarada e desacreditada publicamente. Quando Jezabel soube disto, ficou furiosa, pretendendo mandar matar Elias, que teve fugir para Judá.
O sinal marcante nos tempos de Elijá e Jezabel foi o grande desafio para essa comprovação. A proposta de Elijá foi a construção de 2 altares, o de Baal, conhecido como o Deus El de Abraão. O fogo incendiou o altar que Elijá e o povo passou a hostilizar todos os sacerdotes que serviam a Baal e os mataram. Elias foi perseguido e refugiou-se após o sinal da chuva que havia predito. Seu ministério termina pela ordem que escolhe Eliseu como seu sucessor. Morte de Jezabel e rei Acabe. Acabe desejava a vinha de Nabote, contígua ao palácio de Jezrael, mas este recusou-se a vendê-la. Sabendo disto, Jezabel envolveu-se na questão, enviando cartas em nome de Acabe aos chefes de Jezrael. O conteúdo das cartas ordenava a detenção de Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei e execução deste por apedrejamento sob denúncia de 2 falsas testemunhas. Segundo a lei da época, a propriedade de alguém que tivesse cometido estas ações passaria para o rei. Nabote foi executado e Jezabel presenteou o marido com a vinha. Quando Elias soube desta ação, profetizou que os cães devorariam Jezabel e seus parentes no campo de Jezrael, e seus restos mortais seriam espalhados como esterco. Assim ninguém poderá dizer que esta era Jezabel. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos e adornou a cabeça, desafiando Jeú da janela do palácio. Este ordenou aos eunucos da corte que a atirassem da janela. Defenestração, Jezabel morreu, tendo o seu sangue atingido as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo de Jezabel, exatamente como Elias profetizou. Depois de ter feito uma refeição no palácio, Jeú ordenou que Jezabel fosse sepultada, dado que se tratava da filha de um rei. De acordo com o 2º livro de Reis, os servos do palácio apenas encontraram o crânio, a cabeça, os pés e as mãos intactos. O texto sagrado aponta que os cães não comeram as carnes destes 3 membros. Por causa desta mulher, o nome Jezabel encontra-se associado na cultura popular a uma mulher sedutora sem escrúpulos. Se você gostou de ouvir história da Bíblia da vida Jezabel, se inscreve no canal. Assim você receberá mais histórias impactantes da Bíblia. Deus abençoe.